Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Saulo, eu sou professor de História e de Filosofia, eu sou professor na unidade da Penha Circular e hoje nós vamos nós vamos bater um papo aqui sobre o módulo 17, tá? Segunda série, módulo 17, é um módulo que fala sobre um autor extremamente importante. Eu sei que todos os autores são importantes, mas esse autor de hoje especificamente, ele é um autor que tem muito a ver com a realidade que nós vivemos, tá? O nosso papo aqui hoje é sobre um autor conhecido como Adam Smith, tá? Nós vamos conversar sobre Adam Smith, sobre a questão do liberalismo, sobre a consolidação do capitalismo, enfim, assuntos que têm tudo a ver com o mundo que nós vivemos e com muitos assuntos que nós temos hoje em dia, né? Questões sobre direita, esquerda, se o capitalismo é bom ou ruim, quais são as vantagens ou desvantagens, né? Nosso vídeo de hoje tem muito a ver com isso, beleza? Então assim, pessoal, o Adam Smith, conforme eu falei para vocês, ele é considerado, eu não gosto muito desses termos não, tá? Mas ele é considerado pai do capitalismo ou considerado pai do liberalismo, né? Isso por quê? Porque o Adam Smith, independente da posição política que uma pessoa possa escolher, da ideologia que uma pessoa venha a ter, né? O Adam Smith, ele é um tipo de autor que ele não pode ser ignorado, tá? Ele é considerado um clássico do pensamento filosófico e do pensamento filosófico que se debruça, que estuda o funcionamento da economia, e nesse caso a economia capitalista, beleza? Na verdade, até quando o assunto é economia, o Adam Smith ele ganha uma grande importância. Isso por quê? O Adam Smith ele é um autor que transita ali entre o século XVIII e XIX, né? Na verdade ele é autor do século XVIII, e o Adam Smith, ele, digamos assim, ele acaba se tornando uma referência sobre os estudos de economia. Porque antes do Adam Smith, é claro que já existia economia, a economia era importante, mas é como se a economia fosse uma espécie de uma submatéria, um subassunto, um assunto muitas vezes relacionado à ética, um subassunto da filosofia, sabe? Mas você não tinha, digamos assim, uma corrente de pensamento, você não tinha um autor que se debruçasse exclusivamente para estudar, para tratar da economia, tá? Então o Adam Smith ele se torna uma referência em virtude disso. Em relação, ele vai se tornar uma referência por ser alguém que dá uma importância muito grande, a importância que deve ter de fato os estudos sobre economia, né? Ele também se torna uma pessoa muito importante, um grande analista em relação ao funcionamento do capitalismo, e dentro desse contexto de capitalismo, ele também vai se tornar uma grande referência ao que ficou conhecido como liberalismo econômico, né? Que é um dos modelos, né, de funcionamento de economia dentro do capitalismo. Tranquilo, galera? Beleza? Então, assim, o Adam Smith, ele era um autor que ele se preocupava bastante com as ações humanas. Ele tentava entender as ações humanas. Na visão dele, a economia, ela tinha, digamos assim, questões mais humanas do que exatas, tá? Isso porque, na visão dele, a economia era muito influenciada, digamos assim, por ações humanas que eram influenciadas pelas experiências humanas, né? A economia era muito influenciada pelas emoções humanas, era e é, né? Então o Adam Smith ele vai ser um autor que ele vai começar a explicar a importância de se entender as emoções humanas para entender a economia, né? E você pode perceber que esse tipo de pensamento ele serve até hoje, até os dias atuais. Alguém que pensa em abrir o seu próprio negócio precisa entender um pouco das demandas, das necessidades das pessoas, de como funcionam as emoções das pessoas, de como é o comportamento das pessoas, quais são os tipos de pessoas que vão passar em frente a uma loja
em um determinado horário, né? O que aquele público daquele bairro, daquela região gosta, espera consumir, né? Então, para você entender o comportamento das pessoas, né? Para você entender como as pessoas gostam de consumir, é importante que você tenha um conhecimento sobre as ações humanas, beleza? E o Adam Smith, ele seguia muito essa linha, tá? O Adam Smith também, ele vai desenvolver pensamentos referentes ao que a gente pode chamar de amor próprio. Isso porque, na visão do Adam Smith, o amor próprio, a individualidade, era algo positivo. E dessa forma, o que ele vai colocar? Ele vai colocar que a busca, né, pelo amor próprio, a busca pela autossatisfação, ela também contribui para a solidariedade dentro de um contexto de economia. Tranquilo? Ele não via, digamos assim, a questão do amor próprio, a questão da individualidade, como, por exemplo, algo relacionado ao egoísmo. Pelo contrário, por mais que isso fosse um egoísmo, ele via como algo relacionado a, digamos assim, algo que poderia ser relacionado até mesmo a uma questão de simpatia. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Egoísmo e simpatia para ele não eram coisas contraditórias, tá? Na visão dele, todo ser humano tinha um pouco de egoísmo no sentido de buscar o amor próprio, de atender às suas próprias necessidades. Só que nessa busca por atender às suas próprias necessidades, a simpatia também acabava sendo desenvolvida. Por quê? Porque a economia ela vai acabar se complementando diante dessas emoções humanas. Tanto a simpatia, a solidariedade, tanto a questão do egoísmo. Dessa forma, ele vai trazer esses sentimentos para a economia. E aí, para vocês entenderem melhor, ele vai explicar o seguinte, que uma economia, a economia de qualquer lugar, a partir do momento que você tem pessoas que querem vender produtos, que querem ter cada vez mais lucro com o seu trabalho, essas pessoas elas vão começar a desenvolver uma simpatia, né? Algum tipo de solidariedade pelas outras pessoas que não podem consumir. Porque para que essa economia funcione bem, não é interessante que exista uma extrema pobreza. É interessante que todas as pessoas tenham condições de consumir para que os vendedores tenham condições de ter lucro. Ou seja, a economia ela não para. Todas as pessoas buscando a sua autossatisfação, elas precisam que as outras pessoas também tenham condições de estarem satisfeitas. Porque estando satisfeitas, estando com emoções positivas, essas pessoas também vão consumir. Tá? Então o Adam Smith ele faz esse estudo, ele se debruça sobre essa economia, né? Ele vai fazer com que as pessoas comecem a ver a economia, o estudo sobre economia, com outros olhos. Tranquilo? Além disso, pessoal, o Adam Smith ele vai se tornar, digamos assim, um grande defensor do capitalismo, né? Mas entenda, pessoal, isso não quer dizer que o Adam Smith é o criador do capitalismo. Embora muitas pessoas, muitos livros, coloquem o Adam Smith como criador do capitalismo. O Adam Smith ele vai ser um dos primeiros que vai se debruçar, analisar o capitalismo e mostrar quais as vantagens esse capitalismo pode trazer para a sociedade. Dentro da lógica dele, ele defendia para o capitalismo o chamado liberalismo econômico. Tá? O liberalismo econômico seria um modelo de economia em que o Estado não precisa intervir na economia. Ou seja, a economia ela funciona por conta própria, ela funciona por si, né? Sem precisar que governantes ou medidas estatais fiquem controlando a economia. E isso vai dentro dessa lógica que eu expliquei para vocês. Ele acreditava que a economia ela pode funcionar por conta própria de acordo com os interesses das próprias pessoas. Primeiro as pessoas, né, os comerciantes, as fábricas vão ter uma necessidade de vender e para que essas vendas ocorram não seria interessante que houvesse uma pobreza extrema. Porque com pobreza extrema, os mercados consumidores ficam cada vez mais fracos. As pessoas não têm como consumir. Então, diante disso,
ele acreditava que a própria economia funcionando por conta própria seria capaz de gerar algum tipo de solidariedade entre as pessoas, entre os empregadores e entre os empregados. É como se cada trabalhador trabalhasse para outro trabalhador. Beleza, pessoal? Então, dentro dessa lógica de que todo mundo trabalha para se satisfazer, é preciso que outras pessoas estejam satisfeitas para consumirem. Tranquilo? Então, dentro dessa lógica de liberalismo, né, o Estado não precisaria intervir. É daí que surge uma expressão que hoje em dia é muito citada por várias pessoas, que é a expressão conhecida como a mão invisível do mercado, né? Ou seja, o mercado funcionando de forma livre, é como se existisse uma mão invisível que regula tudo. Essa mão invisível seria basicamente as necessidades das pessoas que se complementam, que se encaixam. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Seguindo essa linha também, o Adam Smith ele vai fazer uma grande obra que vai se tornar referência nos estudos de economia, chamada A Riqueza das Nações. Essa obra, A Riqueza das Nações, é uma obra em que o Adam Smith ele vai colocar o seguinte: ele vai colocar que o que gera riqueza era o trabalho. É o trabalho das pessoas que gerava a riqueza. Tranquilo? E essa riqueza surgia de que forma a partir do trabalho? A partir da formação do excedente. Então, a partir do momento que você tem vários trabalhadores se dedicando, trabalhando e produzindo um excedente de produção, ou seja, excedente é você produzir mais do que as pessoas precisam de verdade, né? Você criando uma espécie de sobra, aí você vai ter a geração de riqueza. Então, o trabalho para ele é que gera riqueza, tá? Isso pode parecer uma bobeirinha, algo comum, mas isso vai representar uma espécie de revolução nos estudos de economia. Porque antes do Adam Smith, o que as pessoas imaginavam que era riqueza? O que as pessoas imaginavam que gerava, digamos assim, riqueza? As pessoas acreditavam muito em entesouramento, em acumular cada vez mais dinheiro ou acumular metais preciosos, né? Por exemplo, na primeira fase, digamos assim, do capitalismo, né, que estava muito relacionado ao mercantilismo, o Estado intervindo na economia, os Estados absolutos, eles intervinham na economia, controlavam a economia e acreditavam que acumular riqueza era muitas vezes acumular os metais preciosos obtidos na América. Era você retirar riquezas que existiam na América através do colonialismo, né? Através do metalismo, enfim. Essa era uma concepção que funcionava até uma boa parte ali do início da Idade Moderna. Mas com Adam Smith ele vai trazer novas concepções de economia. Ou seja, com Adam Smith as pessoas vão começar a entender que o capitalismo, para funcionar bem, ele precisava estar sempre em movimento. Então o capitalismo ele se torna o quê? É o dinheiro em movimento, é o capital em movimento, né? Ou seja, você tem a palavra capitalismo, né? Você tem capital, que quer dizer dinheiro, o ismo, que é um sufixo que quer dizer centro. Então o capital está no centro das ações. E aí o capitalismo ele não vai funcionar bem se você tiver o capital, se você tiver o dinheiro parado. O capitalismo funcionando bem, dentro de uma visão liberal, dentro de uma visão do Adam Smith, é o dinheiro em movimento, tá? Daí o fato, e aí presta atenção agora porque vocês vão poder analisar a matéria, relacionar a matéria com o momento atual que nós estamos vivendo. É esse o fato que vai fazer com que economistas, empresários, pessoas que têm o seu próprio negócio fiquem extremamente preocupadas com a questão do isolamento, com a questão da pandemia. Por quê? Em um período de pandemia que exige, né, uma necessidade de isolamento social, que não permite aglomerações, isso faz com que as pessoas fiquem em casa, não saiam para a rua e o dinheiro não movimenta. Faz com que o capitalismo fique prejudicado, né? Porque você tem uma questão em que o dinheiro ele não está se movimentando. Sem esse dinheiro se movimentar, é óbvio que isso gera um prejuízo para milhões de pessoas.
já que milhões de pessoas investiram para terem os seus próprios negócios, né, os seus próprios empreendimentos, só que por questões de saúde, essas pessoas não estão conseguindo ter um retorno financeiro, né? E até mesmo para quem não tem essa, digamos assim, o seu próprio negócio, essas pessoas estão pagando conta de água, de luz, estão pagando gás, e a partir daí, se essas pessoas muitas vezes não estão podendo ir trabalhar e as suas empresas não estão lucrando, automaticamente essas empresas podem começar a atrasar salários, tá? É claro que diante de uma situação dessa, seria importante, seria fundamental que governantes facilitassem a vida das pessoas, evitando cobrança de impostos, né? Promovendo ajuda financeira tanto para pessoas com empresas quanto para empregados, beleza? Já que a saúde ela fica acima de interesses econômicos, tá? Mas aí vocês já podem relacionar essa questão da pandemia com a matéria. É por isso que existe esse debate em relação se fecha tudo ou se abre tudo, prioriza a saúde ou não. É claro que a saúde deve ser priorizada, mas existe também uma questão econômica que incomoda todos, que é a questão do prejuízo. São milhões de pessoas que investiram em seus empreendimentos e não estão conseguindo ter retorno. Tranquilo, galera? Beleza? Infelizmente eu não tenho como pedir para vocês levantarem a mão, quem tem dúvida levantar a mão, enfim, mas eu espero que vocês de fato estejam entendendo. Tranquilo? Em relação ao funcionamento do capitalismo com base no liberalismo defendido pelo Adam Smith, é importante que vocês entendam o seguinte: aprender sobre o Adam Smith é importante, é muito legal, é fundamental para quem quer entender economia, é interessante ler a apostila para que vocês possam aprender mais e até mesmo para que vocês já comecem a se preparar a fazer as opções políticas de vocês, beleza? Porque existem políticos e partidos que defendem os princípios do Adam Smith e do liberalismo, tranquilo? Agora, vocês como pessoas que estão aprendendo filosofia, vocês também precisam ter uma postura questionadora. Será que o modelo político-econômico defendido por Adam Smith funcionou em todos os lugares? Será que é interessante para todos? Será que depende do lugar e da época que vai funcionar bem? Enfim, são questões que vocês precisam buscar, pesquisar, ler a apostila, buscar na internet, beleza? Não seria exagero eu apontar para vocês que, digamos assim, no que diz respeito ao campo das ideias, o oposto do Adam Smith seria o escritor famoso também, que vocês também vão aprender sobre ele, que é o Karl Marx, né? Ele vai propor, né, ideias opostas ao do Adam Smith, né? Então, assim, quando vocês forem aprender sobre o Karl Marx, é interessante que vocês parem para relacionar com o Adam Smith. O Adam Smith vai ser a pessoa que vai analisar o capitalismo e colocar as virtudes, os pontos positivos do capitalismo. O Karl Marx vai ser um analista que vai analisar o capitalismo e vai colocar os contras do capitalismo e vai propor alternativas econômicas e políticas ao capitalismo, tá? Mas isso aí é num outro momento. Mas é sempre interessante para que vocês possam ter uma formação, né, mais interessante, mais completa, mais holística, que vocês façam essas comparações. Comparar o escocês Adam Smith, que defendia o capitalismo liberal, com o alemão Karl Marx, que junto com o amigo dele, Friedrich Engels, escreveu obras interessantes analisando e criticando o capitalismo. Beleza, galera? É isso. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando em casa, sem ficar indo pra rua à toa. E é isso, beleza? Um forte abraço, valeu, se cuidem.